Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus em Juízes 4. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos deixar que o Senhor nos ministre nesta manhã. Juízes 4, a partir do versículo 1. Amém? Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Arosete, não sei falar esse nome não, gente, Ragoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapiote, era uma profetisa que julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinão, que morava em Guedes, no território de Naftali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10 homens da tribo de Naftali e de Zebulon e ir com esse exército ao monte de Tabor. Ele fará que o poderoso exército de Jabim, sob o comando de Císera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo, próximo ao ribeiro de Quizon. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu ela, irei com você. Mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Císera não será você, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Guedes. Então Baraque convocou os homens de Naftali e Zebulon em Guedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, os queneus eram descendentes de Robabe, sogro de Moisés. Havia se separado do restante do grupo de famílias que pertencia, e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, junto a Guedes. Quando contaram ao general Císera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinão, estava acampado no Monte Tabor, ele reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Azoret-Ragoim para o ribeiro Quizon. Disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Esse é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Císera, os soldados e os carros diante de Baraque. Vendo isso, Císera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiam os homens e os carros de guerra dos inimigos até Azarote e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e disse: venha para a minha tenda. Ali o Senhor estará salvo. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ali cobriu Císera com um cobertor. Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Císera e tornou a estender o cobertor sobre ele. Ele disse a Jael: fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca e um martelo e se aproximou, silenciosamente do lugar em que Císera dormia, um sono profundo, porque estava exausto. E Jael cravou a estaca nas têmporas de Císera, e a estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. Baraque vinha perseguindo Císera, e Jael foi ao encontro dele e disse:
venha ver o homem que você está procurando. Ele foi e viu Sísera morto com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que o destruíram completamente. Amém. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com a tua sabedoria, que o Senhor venha, através desta palavra, encher os nossos corações, venha nos exortar, que possamos nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que não seja eu aqui a ministrar, mas sim o Senhor. Que o Senhor venha me usar nesta manhã para ser um canal de bênção. Oh, Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã porque temos o privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa. Temos o privilégio de termos aqui a internet para levar a palavra a pessoas que não estão aqui. Nós queremos te exaltar, Senhor, nessa manhã. Fala aos nossos corações, venha ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui rendidos ao Senhor, queremos ouvir, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Quem aqui já tinha ouvido falar sobre Jael na Bíblia? Mais ninguém? Eu, particularmente, eu não tinha me atentado. Quando a gente lê o livro de Juízes 4, a gente se atenta muito para Débora, né? Débora é uma mulher que é muito pregada nos púlpitos, porque ela era uma mulher muito forte, né? Uma mulher naquele tempo ser juíza, ser profetisa, e os homens irem até ela e colocar nela uma autoridade que não era normal para aquela época, para uma mulher, principalmente aqui diante de Juízes 4, onde Baraque, né, ele era um líder ali de um exército, um homem forte, e ele vira para Débora e fala, eu só vou nessa batalha se você for comigo. Pensa o que seria isso para uma posição de uma mulher naquela época. Então, assim, isso é muito importante frisar, mas quando Deus fala aqui que iria entregar na mão de uma mulher a vitória daquela guerra, automaticamente a gente já pensa primeiramente em Débora, né? Mas não foi Jael que o Senhor iria entregar aquela vitória. E Jael também é uma mulher muito forte, uma mulher decidida, uma mulher corajosa. E é sobre ela que eu queria falar um pouco essa manhã, que o Senhor vem ministrando aí já tem 3 semanas ao meu coração. E o livro de Juízes, ele nos mostra muito o povo de Deus, ora na presença do Senhor, ora afastado do Senhor. Um povo rebelde, um povo que se misturava muito fácil, que se deixava influenciar muito fácil pelos povos que estavam perto deles, eles se contaminavam muito fácil. E sempre que eles se contaminavam, estavam em momentos de dificuldade, o Senhor vinha e trazia um juiz e trazia alguém para libertá-los. E trazendo para a nossa atualidade de hoje, a gente pode ver o quanto que muito de nós somos parecidos com aquele povo de antigamente. O quanto que nós, ora, estamos na presença do Senhor e, horas, nós saímos da presença do Senhor. E aí, quando a gente sai, que a gente vê que está em apuro, o que a gente faz? A gente corre para Deus, Senhor, nos socorre. E era isso que o povo de Juízes fazia muito. Então, o livro de Juízes, ele todo é uma narrativa em relação a isso. Esses juízes que vieram para trazer a libertação ao povo. Então, aqui a gente tem um inimigo declarado, que era o rei Jabim, que já estava mantendo esse povo cativo e era um rei muito mau. E o comandante dele era Sísera. E nessa guerra toda aqui, né, mostra que Sísera estava ali naquela guerra, mas quando ele viu que todo o seu exército já tinha sido destruído, Deus mandou a chuva e aí os carros, porque eles tinham uma vantagem muito grande, 900 carros, né, em relação ao povo de Deus, e Deus manda e fica aqueles carros atolados aonde o exército de Deus conseguiu ir ali e vencer ao fio da espada. Então, Deus começa a mostrar ali para a gente já a sua ação. E eu acho muito lindo quando Débora fala, o Senhor já foi à frente, né? E muitas vezes, quando a gente tem as nossas guerras, as nossas batalhas, a gente não vê o Senhor dessa forma. A gente nem às vezes coloca o Senhor dessa forma, né? Senhor, vai à frente. Às vezes a gente quer enfrentar a nossa batalha, as nossas guerras por nós mesmos.
E a gente esquece que a gente tem um Deus que é tão poderoso. Então, ali nesse capítulo 4, mostra para a gente ali 3 figuras muito importantes, né? Que é Débora, Baraque e Jael. E vamos falar um pouquinho sobre Jael. Jael era esposa de Éber, ele era queneu. Jael não era israelita, né? Eles eram nômades, então eles viviam sempre mudando de lugar. E eles estavam ali, e Éber, ele tinha um tratado de paz com o rei Jabim. Então, Éber vivia em paz. Jael, consequentemente, vivia em paz com o rei Jabim. Então, ela não tinha nada a ver com aquela guerra. Nada a ver com a guerra. Então, em Juízes 4:11, fala assim, ó, ora, Éber, um queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Joabe, sogros de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Janaim, que estava junto a Quedes. No versículo 4:17, fala que Sísera fugiu a pé até a tenda de Jael. Então, por mais que Jael não fosse israelita, que ela não tivesse nada a ver com aquela guerra, em algum momento Jael ouviu falar do Deus de Israel. Então, assim, ela viu ali, quando Sísera estava se aproximando da tenda dela, Jael, ela viu uma oportunidade de se deixar ser usada por Deus. Vamos entender isso aqui. Muitas vezes, a gente, no lugar dela, se eu me colocasse, eu simplesmente ou teria deixado ele entrar e deixado ele quietinho ali, eu não tenho nada com isso, a minha casa vive em paz com esse rei que é tão mau, vive em paz com Sísera, que era um comandante tão perverso. Mas Jael não pensou dessa forma. Deus deu a ela uma oportunidade de servi-lo, e ela não desperdiçou essa oportunidade. Então, quando Jael vê Sísera vindo correndo, ela chama ele. Ela foi uma mulher muito audaciosa. Primeiro que, naquela época, para uma mulher convidar um homem para entrar na sua tenda ou na sua casa, estando sozinha, já era algo muito audacioso. Né? Nossa, mas o que os vizinhos da tenda ao lado vão pensar? Né? Não. Ela, em momento nenhum, pensou isso. Ela falou, vem cá, entra na minha tenda. E como tinha já um tratado de paz entre Sísera e Éber, o queneu, marido de Jael, Sísera se sentiu confortável de estar naquela tenda. Ele pensou, opa, eu estou fugindo aqui, vai ser para mim um lugar de abrigo. E quando ele entra na tenda de Jael já deita ele, cobre ele. Aquele homem estava tão cansado, gente, pensa comigo. Eu pesquisei, do lugar onde foi a batalha até a tenda de Jael era mais ou menos 25 quilômetros. Então, você pensa, depois de ter lutado numa guerra, de você estar com o estresse lá em cima, você ter corrido 25 quilômetros sem água, você chega numa casa onde você se sente acolhido, deita, a mulher vem e te cobre, e aí ele pede para ela água, que ele estava com sede. Mas Jael, em todo momento, ela usou a oportunidade a favor dela. Né? O texto fala que, em vez de dar água, ela deu ele leite. E isso traz para nós uma revelação muito importante da sabedoria dessa mulher. Segundo que, naquele local, sempre que os nômades se mudavam, nem sempre eles estavam em locais próximos ao rio. Então, a água era algo muito escasso para eles. A água, naquele tempo, era oferecida para quem era bem-vindo na casa deles. A água, quando você oferecia, era para a sua família e para quem era bem-vindo na sua casa. Então, por mais que Sísera tinha um pacto ali de paz com a casa de Jael, ele não era bem-vindo na casa dela, para aquela mulher. Então, ela deu ele leite. E o leite dos nômades, naquela época, não era um leite qualquer, esse leite que a gente tem hoje, abre a geladeira e ele está ali. Não. O leite, depois de um tempo, ele ficava como uma coalhada. Então, ele era armazenado para ser uma coalhada. Então, era um leite pesado. Então, ela pensou, eu vou cobrir, eu vou dar um leite, esse negócio vai pesar no estômago dele e vai dormir rapidinho. Então, ela já tinha todo um plano. Ela estava muito atenta àquilo que o Senhor estava falando com ela. Então, quando ela dá ele leite, ela está dando para ele ali como se fosse um calmante. A gente, quando está com insônia, a gente não vai lá e morre no leitinho, por mais que ele não tenha um efeito no nosso psicológico, ele tem um efeito. E a gente dorme. E ela vai e cobre ele novamente.
E aí ele ainda fala com ela, olha, fique à porta da tenda. Se aparecer alguém aqui me procurando, fala que eu não estou aqui. Ela, beleza, deixa comigo. Então ela passa toda uma segurança para Sísera. Eu fiquei imaginando quantas vezes Jael talvez tivesse que suportar o inimigo dentro da casa dela, por causa de um acordo de paz que ele tinha com o marido dela, e muitas vezes não podia fazer nada. E chama muita atenção dela, com certeza, conhecer esse Deus dos israelitas que ela queria agradar de alguma forma. Então, muitas vezes ela já deve ter visto aquele homem e não podia fazer nada, não tinha uma ação. Mas o Senhor deu a ela aquela oportunidade e ela usou cada oportunidade que o Senhor deu para ela naquele momento para cumprir o propósito da profecia que Deus já tinha dado a Débora, que entregaria Sísera na mão de uma mulher, que a batalha seria, a glória seria de uma mulher. E o que o Senhor falou muito forte, assim em meu coração, era em relação a essa questão desse tratado de paz com o inimigo. E eu queria que você pensasse, trouxesse hoje para as nossas vidas. Quantas vezes nós temos feito esse tratado de paz com o inimigo dentro da nossa casa por uma paz aparente? E Deus me trouxe muito forte, por exemplo, o nosso filho mais velho, o Guilherme, ele está com 21 anos. O Guilherme hoje ele não serve ao Senhor. Mas para mim, é tranquilo, entre aspas, porque o meu filho está dentro de casa, ele não está na droga. Eu penso assim, o inimigo ele trouxe assim, essa aparente paz dentro da minha casa, do meu filho não estar na presença do Senhor, porque ele está em casa. Ele está em casa, eu sei onde ele está no quarto, assistindo vídeo, mexendo no WhatsApp. Então, é um tratado de paz que eu tenho com o inimigo? Sim, porque eu fico em paz, eu não vou à guerra, eu não luto para que meu filho esteja aqui. E assim muitas famílias têm feito. É um tratado de paz que às vezes a esposa faz com o marido. Não, meu marido não serve ao Senhor, eu vou ficar aqui para agradá-lo. É um tratado de paz aparente. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, deixando de seguir o propósito de Deus na nossa vida, na nossa casa, é um tratado de paz aparente que nós temos feito com o inimigo. Para ter uma paz que, às vezes, a gente acha que está lá dentro da nossa casa, mas não está dentro da nossa casa. Então, Deus falou muito forte isso ao meu coração e me trouxe muita tristeza, realmente, de pensar que eu estou, sim, deixando o inimigo entrar na minha casa e deixar que está tudo bem. E Deus me falou mais ainda essa manhã. Na palavra dele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não eu, a minha casa, meu marido e a minha filha pequena. Eu, minha casa, minha filha pequena e meu filho de 21 anos. A minha casa servirá ao Senhor, não eu, ou meu marido, ou a minha esposa, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se não está em ordem, é porque nós estamos tendo um tratado com o inimigo. É difícil ouvir isso, meu irmão, de pensar assim, que a gente tem deixado o inimigo entrar na nossa casa e ficar ali deitadinho. Mas a gente tem deixado. Então, eu queria que você refletisse, a partir dessa manhã, qual que é o tratado de paz. Às vezes é no seu trabalho. Eu não quero confrontar o meu chefe, porque senão eu perco o meu serviço, e aí? Eu vou fazer as coisas erradas que ele fala comigo, porque senão eu perco o meu serviço. Você não perder o seu serviço é um tratado de paz que você está fazendo com o inimigo. É muito fácil para a gente hoje, a gente agradar a homens e desagradar a Deus. Em todo o momento na nossa vida a gente pode perceber o quanto é fácil eu não falar algo com uma pessoa, eu não falar com o meu filho, olha, você vai levantar e vai para a igreja sim, porque lá é o seu lugar. E levantar, vestir a minha roupa de domingo, pegar a minha filha mais nova e vir para a igreja. Muito fácil. É uma paz eu não ter que brigar com ele. É uma paz eu não ter que fazer com que ele me ache chata. Minha mãe e meu pai é chato. Mas enquanto isso, eu estou perdendo o coração dele dentro de casa e o mundo está ganhando o coração dele lá fora. E eu sei disso. Enquanto a gente não se levanta no nosso trabalho para dizer para o Senhor, eu estou aqui, vou fazer a diferença onde eu estou.
O inimigo está rindo da nossa cara como cristão e dizendo, não, sou eu que estou comandando. Então, essa mulher, ela não se interessou em momento nenhum pelo tratado de paz que a casa dela tinha com o rei. Com o rei. E ela disse, não, dentro da minha casa não. Então, Jael simplesmente fez com tudo para ele poder deitar, para ele dormir. Ela sabia o que estava acontecendo lá. E ela não deixou em momento nenhum que esse tratado aparente de paz com o inimigo entrasse na sua casa. Ela se posicionou, assim como nós devemos posicionar também. A paz não pode nos impedir de fazer o que é certo diante de Deus. Devemos saber a hora certa de falar, de agir e de calar. E a nossa paz, ela vem no nome de Deus, e o Deus está sendo envergonhado. Paz é fazer o que agrada ao Senhor, e Jael decidiu fazer isso. Então, essa mulher, ela é uma mulher muito forte, que ela simplesmente vê ali a situação toda que está acontecendo e ela age no momento certo. Ela não negocia. E uma coisa que Deus também ouviu lindamente nesse texto é que, pensa comigo se Éber estivesse ali naquela casa. Vocês acham que seria o mesmo cenário? Você acha que se o marido dela estivesse em casa, teria acontecido a mesma coisa? Não teria. Eu fico imaginando ali o Císera vindo correndo. Vamos imaginar que o Císera ali é o Léo e o Antônio está lá na barraca. O Léo chega correndo. Você acha que o Antônio já ia chegar e ia cobrir ele? Falar, ô Léo, toma aqui um leitinho. Não, ia começar a conversar. Ia falar, e como é que está a batalha lá? Não, perdeu. Não ia ser da mesma forma. Mas Deus usou a estratégia de Jael estar sozinha naquele momento. Sozinha. E uma coisa que Deus me falou poderosamente, às vezes, o fato de estarmos sozinhos diante de uma batalha, de uma circunstância, não é sinal de fraqueza, mas sim uma força, um propósito do Senhor. Então, se você se vê diante de alguma batalha que você pensa assim, não, eu estou sozinha, que às vezes a gente pensa até que Deus nos abandonou naquele momento, o Senhor não está vendo a nossa guerra. Não. Senhor, por que eu estou aqui sozinha? O Senhor tem um propósito. E Deus tinha um propósito em Jael estar sozinha naquele momento. Não foi à toa. Porque se Éber estivesse ali, como ele tinha um tratado de paz com o rei e com Císera automaticamente, ele não deixaria ela matar ele. Ele não teria feito. Ele teria mantido o tratado de paz dele. Porque naquela época, um tratado de paz era algo muito sério. Mas ela estava sozinha no momento certo. Deus tinha uma estratégia, um plano para ela estar sozinha ali. Então, Jael, em todo momento, ela viu essa oportunidade, esse momento dela estar sozinha com ele. Então, sempre que você estiver diante de uma luta, de uma batalha, de uma guerra, se coloque diante de Deus. Ore a Deus para Ele te mostrar o porquê você está ali sozinha. Às vezes você está sozinho lutando, orando pelo seu marido que não é convertido. Às vezes você se acha sozinho como mãe, orando pelo seu filho. Mas em todo tempo nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. E mesmo Jael, não sendo israelita, não tendo nada a ver com o povo de Deus, ela se sentia fortalecida por um Deus que ela ouviu falar. E nós não ouvimos falar de Deus, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Nós precisamos colocar em nossa mente, meus irmãos, que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós, como cristãos, nós temos mudado muito. Nós não somos mais o mesmo povo de Deus, como Paulo, como Débora, como uma Jael. Nós não somos, nós não temos mais aquela mesma fé no nosso coração. Por mais que você seja uma pessoa que esteja na presença do Senhor, como é difícil hoje a gente nos encher a cada dia da presença de Deus, a gente escolher estar na presença do Senhor. Nós precisamos muito orar ao Senhor, converter o nosso coração a Ele, pedir a Deus para que nos encha a cada dia
Porque cada dia que passa, o mundo tem nos seduzido muito mais do que as coisas de Deus. O quanto é difícil acordar para estar aqui num domingo de manhã. O quanto é difícil ligar uma televisão na sua casa para assistir o culto. Antes a gente tinha que locomover, sair da nossa casa, ainda temos. Isso aqui é muito importante, nos aquece. Mas o quanto é difícil você estar na sua casa, ligar uma televisão para escutar a palavra do Senhor hoje, para ver o culto uma vez na semana. Como é difícil. Como é difícil levantar, orar. Como é difícil jejuar hoje, eu falo isso por mim. O quanto isso é difícil. E aí a gente acha que às vezes foi Deus que mudou. Nossa, mas Deus não me ouve mais, eu estou clamando. Está clamando? Realmente? Então a gente precisa ficar realmente atento às coisas do Senhor, aquilo que o Senhor nos fala. Então, uma das lições preciosas que a gente vê aqui em Jael foi que ela usou a oportunidade que ela teve em suas mãos. Em todo o tempo ela usou aquela oportunidade em favor dela. Uma outra lição muito importante, que Jael usou o que ela tinha. O que Jael tinha naquele momento ali para que o Senhor cumprisse ali a profecia que ele deu a Débora? Ela tinha uma habilidade natural com o martelo e com aquela estaca. Naquela época, eram as mulheres que armavam as tendas, principalmente os nômades. Então, a Jael já fazia isso no seu cotidiano. Era uma habilidade natural que ela tinha, que Deus usou. Ela poderia estar ali desesperada, pensando, mas eu não tenho uma espada. Eu vou fincar esse homem com o quê? Com a faca? O que eu vou fazer? Eu vou bater com o quê na cabeça desse homem? Ela nem pensou. Ela foi lá, tirou uma estaca da tenda, pegou o martelo e cravou na têmpora dele. Tão forte que penetrou o chão. E olha a habilidade que essa mulher tinha com essa ferramenta. Porque pensa se ela erra. Se ela acerta um dedo, ou se ela dá devagar e ele acorda. Mas ela tinha uma habilidade natural. Qual é a habilidade que nós temos hoje para deixar o Senhor nos usar? Às vezes a gente pensa, eu não tenho nada. Né? Como a viúva e o azeite. Na hora que o profeta Eliseu pergunta para ela, o que você tem? Ela fala, eu não tenho nada. Ele pergunta novamente, o que você tem? Um pouco de azeite. Serve. Traz as vasilhas. O que você tem? Às vezes a gente acha que servir na igreja é estar aqui em cima, no louvor, é estar na palavra. Não. É servir ao Senhor na sua casa, é fazer com excelência. O que você tem dentro da sua casa? O que você precisa fazer dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do meio dos seus amigos? Nós temos influenciado o meio que a gente vive ou o meio que a gente vive tem nos influenciado? Se a gente não é luz aonde a gente está, com certeza a gente vai ser absorvido pela treva. Então nós temos habilidade. O Senhor já nos capacitou com habilidades especiais. O que nós precisamos, às vezes, é orar para que o Senhor nos revele. Qual habilidade? Às vezes você pensa, nossa, eu estou desempregado, eu não tenho o que fazer, eu não sei fazer nada. Sabe? Nós somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. Como assim um filho de Deus não tem nada para oferecer? Temos. Se você não tem uma habilidade, peça ao Senhor para que te revele, porque teremos, nós vamos ter. Então nós precisamos, com todas as nossas forças, orar ao Senhor para que Ele nos mostre o que nós temos para ser usado a favor do Senhor. Então Jael ali tinha uma estaca e tinha um martelo, e ela usou. Ela usou da maneira certa. E nós temos habilidades. Então, precisamos ficar atento. Houve uma época na nossa vida que o Senhor sempre nos mostrou as coisas para que a gente pudesse caminhar em favor dEle. Nós somos de Belo Horizonte e nós mudamos aqui para Goiânia, vai fazer 10 anos. E
a gente estava muito confortável na nossa vida em Belo Horizonte, toda a nossa família é de Belo Horizonte. A gente tinha acabado de reformar o nosso apartamento, que nós vivemos nele durante 12 anos. Tinha 6 meses que a gente tinha reformado. O apartamento ficou assim, do nosso sonho, do jeitinho, visite o decorado. Mas quando foi no final do ano, meu esposo recebe uma ligação de uma pessoa acima dele no trabalho, falando que em janeiro ele iria nos falar algo que iria mudar a nossa vida. Eu nem estava escutando a ligação, eu estava no banheiro secando o cabelo e Deus falou comigo, vocês vão mudar de estado. E eu pensei, porque a gente já tinha morado antes longe, a gente tinha morado em Maceió, a gente tinha morado em João Pessoa, mas nós tínhamos morado, não Deus mandou. Foi aquela questão, Senhor, eu estou indo, abençoa. E andamos no deserto. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração, vocês vão mudar de estado. E na hora eu pensei, não, Deus, eu não quero mais não. E aí assim que meu esposo desligou o telefone, ele veio falar comigo, eu falei, Deus vai nos mudar. E ele falou, não é isso não. Eu falei, o Senhor me falou, nós vamos mudar de estado. E aí, no início do ano, realmente veio que o Senhor estava nos mudando para Goiânia. O Senhor queria que a gente viesse para Goiânia, para o Léo assumir a representação daqui, da empresa de turismo que a gente tem. E a gente poderia muito bem ter dito, não, Senhor, nós não vamos, aqui está confortável. Aqui a gente tem mãe, tem pai, tem avó, a gente tem um apartamento novinho. Acabamos de reformar. Não, nós dizemos, eis-nos aqui. Se é para ir, se é uma oportunidade de vida, a gente vai. E a primeira oportunidade que a gente viu nessa proposta foi viver como família. Porque o Léo sempre trabalhou viajando. Ele viajava na segunda, voltava na sexta, às vezes ficava um mês fora de casa, às vezes ficava 2 semanas. E aí a gente viu a oportunidade de viver como família. Nós falamos, nós vamos. Deixamos tudo. Trouxemos só a roupa do corpo e panela, o que cabia no carro. O resto tudo ficou. Nós vendemos o apartamento fechado. E mudamos para Goiânia. Qual habilidade a gente tinha? O Léo tinha o trabalho, que era algo que ele sabia fazer. Eu tinha o desejo de seguir o meu marido e apoiá-lo no sonho dele. Nós viemos e nós somos muito abençoados aqui em Goiânia, muito abençoados. E foi totalmente de quando a gente foi para João Pessoa e foi para Maceió, que a gente foi por nós mesmos, que nós falamos, nós vamos, Senhor, nos abençoa. Lá não aconteceu nada, mas aqui aconteceu tudo. Então, o Senhor, Ele quer nos usar, o Senhor, Ele quer nos moldar. Às vezes nós achamos que estamos no local certo, no momento certo, mas nós precisamos consultar o Senhor, se nós realmente estamos no local certo, na hora certa e seguindo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Então, essa é uma segunda habilidade que Jael usou, né? Que ela tem. Ela usou o que ela tinha. E o que mostra para a gente também muito aqui, voltando agora para as mulheres. A Jael, gente, ela era uma mulher simples, uma dona de casa. Muitas vezes as mulheres elas têm essa dificuldade de se acharem valorizadas porque estão dentro de casa. Nossa, mas eu não trabalho fora, eu não sou uma executiva, eu não sou uma Débora, eu não sou juíza, profetisa. Eu estou simplesmente dentro de casa, Senhor. Sou dona de casa, eu faço nada. O que eu tenho? Sou dona de casa. E Jael ela era essa mulher simples. Ela era uma dona de casa, ela vivia na sua casa, cuidava da sua casa, armava a sua tenda. E o Senhor escolheu a usar. O Senhor a usou poderosamente, tanto que o nome dela é citado na Bíblia. Se a gente for ler lá, depois vocês podem ler lá em Juízes 5, o cântico de Débora e Baraque dessa vitória, eles citam Jael, que ela seria louvada entre as mulheres de tendas. Então, Jael era uma mulher simples, uma dona de casa. Então, não pense você que porque você é uma simples dona de casa, que você não tem habilidades para que possa servir ao Senhor. Que você não tem dons que o Senhor o capacitou. Você pode servir ao Senhor fazendo um delicioso bolo para a sua família, fazendo uma janta que o seu marido gosta. Você pode servir ao Senhor louvando Ele o tempo todo dentro da sua casa. Você pode servir ao Senhor falando da palavra do Senhor para os filhos. Você pode usar o seu tempo livre que você tem, se te sobra algum, porque eu vou te falar como mãe, está sobrando é nada.
um tempo livre que você tenha para fazer uma obra social, para ajudar na igreja. Liga para o pastor Everton e a pastora Luciene, tem muita coisa para ser feita. Não engane, meus irmãos, porque nós somos uma congregação pequena, que aqui, se o Paulo está no som, se o pessoal do louvor está aqui em cima, o pastor Everton está aqui na frente, já não tem mais nada para fazer nessa igreja. Nós temos muita coisa para fazer. O problema é que a gente não quer procurar hoje o serviço, a obra de Deus. Então, não se iluda. Se você é uma simples dona de casa, assim como Jael, o Senhor pode te usar poderosamente, dentro da sua casa, fora da sua casa. Então, o que nós precisamos apenas é orar e nos entregar ao Senhor. Jael se deixou ser usada. Ela se deixou ser usada. Então, o Senhor quer usar os nossos dons e a nossa habilidade. E a terceira lição, muito importante, que o Senhor quer nos mostrar aqui, para terminar, é essa de que Jael se deixou ser usada. Jael, primeiramente, usou o que ela tinha, ela se deixou ser usada, ela foi fiel, ela entendeu quem era o inimigo dela e agiu no momento certo, com as ferramentas certas e a habilidade certa que ela tinha. E o resultado dessa coragem dessa mulher, Deus deu a vitória para o povo de Israel e eles viveram 40 anos livre da opressão. Ela foi uma agente de transformação na sua época usada por Deus. Uma mulher simples, com uma habilidade aparentemente simples, né, que fazer tendas, habilidade aparentemente simples, mas que foi um instrumento poderoso na mão de Deus para libertar o povo da opressão do rei Jabim e Sísera. Ela agiu prontamente diante do inimigo. Ela não se deixou paralisar. Ela teve uma ousadia diante do inimigo e a vitória veio em sua mão, assim como o Senhor havia profetizado. Precisamos orar. Precisamos clamar, e é o que nós vamos fazer aqui nessa manhã, antes do momento da ceia. Nós vamos clamar ao Senhor para nos dar ousadia diante das guerras que nós temos vivido. Porque eu posso perguntar para cada um aqui, por mais que a sua casa esteja em paz, há uma guerra. E se a sua casa está em paz completamente, meu irmão, vigia, porque o inimigo não está nem te vendo. E se o inimigo não está te vendo, é porque você não está confrontando o mundo dele. Você não está sendo um agente de transformação nesse mundo que a gente vive. Nós precisamos entender que a nossa casa, o nosso meiozinho, a nossa igreja, a panelinha, o grupo de célula, o grupo de jovens, não é só o mundo que existe, não. Nós temos aceitado muito a vitória do inimigo lá fora. Muito. Sem fazer nada para que isso tenha uma mudança. Por quê? É uma paz para a gente. Se a gente começar a guerrear com o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai guerrear contra a gente. A gente está afim? Talvez não. Vou mexer para quê? Eu estou tranquilo, minha casa está em paz. Mas é uma aparente paz que tem entrado nos lares cristãos. Mas, deixa eu te falar uma coisa que o Senhor me falou muito forte essa manhã. Nós somos um corpo de Cristo. Se o meu filho Guilherme não está aqui dentro, não deve doer só em mim, não. Deve doer em todos. Porque nós somos uma família. Tantas pessoas morreram com Covid, né? Vamos supor que o meu filho, o Guilherme, tivesse morrido com Covid. Todos aqui chorariam por ele, porque o conhecem, a maioria. Mas por que não choram e clamam porque ele está lá fora no mundo? Ele não volta em casa desde sexta. É uma festa atrás da outra. Por quê? O filho da Luciana e do Cláudio, o Davi, por quê? Nós não temos clamado por eles. O Pedro, do Sérgio, da Lucimeire, são jovens que andaram aqui com a gente dentro da igreja. Hoje tem meses que a gente nem vê um deles aqui. Por que não incomoda o irmão? Para mim é uma honra ver o Gabriel, ver a Maria, ver os filhos de vocês aqui na frente louvando ao Senhor.
Mas nós precisamos nos alertar como igreja. Porque o irmão se desvia e só a pastora Luciene ou o pastor Everton tem que ir atrás deles. Por quê? Quanto tempo a gente não vê um monte de irmão aqui? Está tudo bem? Não sei, eu não ligo. Sabe por quê? Eu saio daqui, eu vou para minha casa. Eu importo comigo. Amanhã não, porque amanhã é véspera de feriado, mas amanhã é dia de trabalho, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer as coisas. É a minha casa que importa. Nós somos um corpo, igreja. Nós precisamos acordar para isso. Porque se um filho aqui dentro se perde, lá fora no mundo, é um corpo. É um membro desse corpo que está se perdendo. Eu não tenho feito nada. Mas nós precisamos acordar como igreja. Nós temos dormido e o inimigo não tem brincado. Um tempo desse atrás, meu marido entrou para poder ver um cliente no computador do meu filho e o WhatsApp dele estava aberto. O Senhor prepara todas as coisas. E na hora que o Léo entrou, a gente não mexe no WhatsApp do Guilherme. Mas a primeira mensagem assim, era de um grupo de uma festa. A primeira coisa que ele viu escrita era droga. E ele falou, esse aqui eu não posso deixar de abrir, eu vou abrir. E ele abriu a mensagem, o Guilherme estava programado para ir numa festa, onde a festa era um dos pré-requisitos. Há muita droga, vai ter muita droga, muita orgia. E meu filho estava naquele grupo. Mas o Senhor nos mostrou. E ele olhou para mim e falou assim, amor, o que a gente vai fazer? Não tem como proibir. Ele tem 21 anos. E estava aproximando o aniversário do Léo, Deus falou claramente no meu coração, faça a festa do seu marido, que ele não vai faltar. Eu falei, vamos fazer o seu aniversário, ele não vai ter coragem de faltar. Que era o mesmo dia da festa. O Senhor nos deu a estratégia naquele momento. Nós precisamos estar atentos às estratégias que o Senhor nos dá. Às vezes pode parecer uma coisa boba, mas eu livrei o meu filho de estar naquela festa. Só que aí eu liguei para a pastora Luciene e falei, pastora, ora comigo. Vamos interceder pela vida do Gui, eu não quero que ele vá nessa festa. E ela me mandou uma oração poderosa, onde ela falava, Senhor, que nenhum daqueles jovens daquele grupo vá nessa festa. Mas eu pensei só no meu. Tinha vários jovens naquele WhatsApp. Mas eu queria ter a ousadia da pastora Luciene, de pensar na hora, Senhor, que nenhum daqueles jovens vá nesta festa. E ele não foi. Não sei se a festa aconteceu, mas o Senhor, Ele nos dá estratégia, Ele nos mostra a todo momento o que devemos fazer, mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, precisamos estar conectados ao Senhor. Como que nós vamos conseguir estar conectados se a gente não passa tempo suficiente na presença de Deus? Então, Jael é uma mulher que vem nos mostrar muita confiança, que vem nos mostrar essa mulher que se deixou ser usada pelo Senhor. Eu queria que vocês depois em casa parassem e lessem novamente o livro de Juízes 4, o livro de Juízes 5 e deixe o Senhor falar poderosamente com vocês através dessa passagem. Como tem ministrações. Eu passei 3 semanas ouvindo ministrações, ouvindo pastores pregar sobre a vida dessa mulher. Que riqueza de detalhes o Senhor tem para nos falar através da vida de Jael, e eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Então eu te desafio nessa semana, pare, tire um tempo e vá estudar sobre essa mulher. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Eu queria que nos colocassem de pé, e nós vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Eu queria que tirássemos um tempo antes da ceia, para que a gente pudesse realmente orar a Deus. Oh, Pai, nós queremos te clamar nessa manhã, Senhor. Nós queremos entregar a nossa casa diante de Ti, Pai. Queremos colocar a nossa família diante do Senhor. Queremos colocar, meu Deus, nossos casamentos diante do Senhor. Queremos colocar a vida dos nossos filhos diante do Senhor.
Queremos nos colocar diante do Senhor, Pai. Oh, Deus. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Queremos pedir para que o Senhor venha falar ao nosso coração a cada dia. Para que o Senhor venha ministrar a nós, Senhor. Para que o Senhor venha nos usar, Deus. Assim como o Senhor usou poderosamente Jael ali para vencer o inimigo do povo, Pai. Oh, Deus. Nós precisamos ser usados por Ti na nossa geração. Nós precisamos se deixar ser usada pelo Senhor nesse tempo. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todo momento, mas quanto o nosso coração às vezes está afastado de Ti, Senhor. Nos conecta a Ti, Pai. Traz de volta, Senhor, essa fé que faz mover montanhas, Pai. Essa fé que tem um diferencial nas nossas vidas. Oh Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos aprender a abrir a nossa boca, a ter ousadia diante do inimigo e não deixar que ele venha entrar nas nossas casas e roubar, Senhor, roubar os nossos filhos, o nosso casamento, as nossas finanças. Tira de nós, tira da nossa casa essa aparente paz, Senhor, esse acordo que às vezes temos feito com o inimigo e nem temos percebido, Pai. Acordos de paz que fazemos com Ele, oh Deus, venha quebrar, venha nos mostrar todo e qualquer acordo que temos feito com o inimigo, Senhor. Todo e qualquer tratado de paz que temos aparentemente com o inimigo, que as nossas casas venham a ser libertas, Pai. Que as nossas vidas venham ser libertas, o nosso casamento, as nossas finanças, os nossos filhos, os nossos pais. Nós te clamamos nessa manhã, Senhor. Nós te clamamos, Pai, te clamamos, para que o Senhor nos encha com a Tua sabedoria, com a Tua revelação. Que o Senhor venha nos usar aonde quer que nós estejamos, Pai. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja diante de um líder de jovens, de casamento. Oh, Pai, que o Senhor venha nos usar. Nós temos habilidades que foram colocadas aqui pelo Senhor. E se tem alguém aqui, Pai, nesta manhã que não se sente habilitado por Ti, que o Senhor venha derramar sobre essas pessoas os seus dons, as suas habilidades, Pai, a coragem, a sabedoria para Te servir, para ir além. Oh, Jesus, nos perdoa, Senhor, se estamos pecando contra Ti, meu Deus. Perdoa se não estamos fazendo a Tua vontade. Perdoa se não estamos atentos à Tua voz. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa se não temos importado com o corpo de Cristo, Pai. Perdão, Senhor, se não temos chorado com aqueles que choram, se não temos clamado por vidas que estão sendo perdidas. Perdoa-nos, Senhor, por sermos fracos diante do Senhor. Oh, Deus, venha nos capacitar, Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais, Paizinho. Nos dê ousadia, Senhor, diante do inimigo, para confrontá-lo, para guerrear. Nos levante, Senhor, como adoradores do Senhor, como pessoas que oram, jejuam, que pagam um preço, Senhor, pelas famílias, que pagam um preço pelos perdidos, Deus. Quantas pessoas estão morrendo sem Ti e nós simplesmente não importamos. Estamos apenas importando, Senhor, com nós mesmos, com a nossa casa, com a nossa finança, nossos trabalhos. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão pequenos diante da fé que o Senhor tem por nós. Nos dê, Senhor, uma porção de fé, Senhor, que possamos fazer com ousadia tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos ser homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós te clamamos nessa manhã, Pai. Que por mais que a Tua palavra aqui, Senhor, seja simples, mas que ela venha como flecha nos nossos corações, para nos acordar, Pai, para nos despertar do sono que temos vivido. Oh, Deus, que possamos ser sal, que possamos ser luz nessa terra, que possamos ser fortes, Senhor. Oh, Deus, eu te peço nessa manhã pela vida de cada família aqui nesta manhã, Pai.
Eu te peço por cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor venha encher os seus lares. Que o Senhor venha tirar, Senhor, todo espírito de fraqueza, de opressão, Senhor, em nome de Jesus. Toda depressão, Senhor, todo medo, toda angústia, Pai. Toda falta de fé. Todo aquele que se esfriou diante do Senhor, que volte a sentir o primeiro amor por Ti, Senhor. Que o Teu amor venha nos encher a cada dia, venha nos transformar. Que a Tua palavra venha ser revelada a nós. Que o Teu Espírito venha nos encher a cada manhã. Que possamos nos deixar ser usado por Ti, Senhor. Que possamos nos deixar ser usados e que possamos usar cada arma que tivermos para combater o inimigo. Oh Deus, nos capacite, Senhor, nos capacite, Senhor. Nós Te louvamos nessa manhã porque estamos aqui como um corpo do Senhor para ceiar, para renovar mais uma vez a nossa aliança contigo. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Ele não foi em vão em nossas vidas e nós queremos provar isso para o Senhor. Que o Teu sacrifício não foi em vão por nós, Pai. Queremos honrar com o Senhor esse sacrifício de cruz, esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós queremos honrar sendo fiel ao Senhor, sendo ousados diante do Senhor, nos deixando ser usado, tendo fé, proclamando o Teu evangelho, levando a Tua salvação para aqueles que estão perdidos e muitas vezes dentro da nossa própria casa. Oh Senhor, usa-nos poderosamente, Senhor, é o que nós Te pedimos nesta manhã, para que o Senhor venha nos usar poderosamente. O Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é bom, bom. O Senhor é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Então que o Senhor venha mudar em nós o nosso caráter, venha nos moldar a Sua imagem e a Sua semelhança, Paizinho. Venha nos moldar a Sua imagem e a Sua semelhança, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos por Ti nesta manhã, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Nós clamamos por Ti nesta manhã. Amém, Senhor. Aleluia. Para encerrar, eu queria convidar você para algo que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração como igreja. A guerrear comigo contra o inimigo em nossas casas. Eu queria convidar você para estar comigo em oração. Para que cada vez que você dobrar o seu joelho no chão, você lembre não só de um Guilherme, de um Pedro, de um Davi, mas que você lembre daqueles da sua casa que estão desviados, daqueles da sua casa que não tem Jesus. Nós precisamos nos colocar de joelhos. Tem um ministério em Belo Horizonte, da igreja que a gente pertencia, que chama Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Então eu queria convocar vocês como igreja para nós estarmos orando intensamente e nos colocarmos diante do inimigo como família, como igreja, como um corpo de Cristo, para não deixar mais que o inimigo entre nas nossas casas e brinque, principalmente com os nossos filhos, com essa geração. Irmãos, se não nós nos posicionarmos, nós não vamos ter mais igreja daqui a um tempo. Os nossos filhos estão lá fora sendo sugados pelo inimigo. O mundo tem atraído cada vez mais a juventude. Eu me alegro de ver aqui hoje uma jovem dentro da igreja. A nossa igreja hoje é carente, mas não só a nossa igreja. Quantos filhos de pastores estão aí fora perdidos? E nós não temos feito nada. Precisamos clamar, precisamos tomar uma postura diante da nossa casa, primeiramente, diante da nossa igreja, diante da nossa família, para que o Senhor mude essa história. Quantos lugares não se ouvem mais
O evangelho, por quê? Porque a juventude não quer saber de Deus. E aí foram morrendo os pastores, os anciões daquele lugar. E hoje o evangelho não é mais falado. Nós não estamos longe disso acontecer na nossa nação. Quanto eles têm sido seduzidos. O quanto é difícil para o Rafael e para a Maria hoje se manter firme numa igreja. É só pegar um Instagram e abrir. Rapidinho a mente deles é contaminada. Quanto é difícil, mas nós precisamos, como igreja, nos posicionar diante do inimigo e dizer: chega, na minha casa você não vai mais brincar, na vida do meu filho você não vai mais tocar. Então eu clamo a Ti, assim como o Senhor colocou em meu coração essa ardência, esse ardente forte desejo por fazer algo urgente pelos nossos filhos. E se você ainda não tem filho, clame por aquele amigo que você conheça, pelos jovens da sua igreja, da sua família. Nós precisamos parar de brincar com o inimigo, porque ele não está brincando. Mas nós, como crente, como cristão, estamos simplesmente vivendo uma aparente paz. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Podem sentar, por favor. Glória a Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, né? Sempre fala conosco. Pai, obrigado, Deus, por este momento precioso que o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos continuar sendo ministrados por Ti, Senhor. Pai, que a Tua graça abundante nos alcance de forma genuína, Pai. Que nosso coração, nossa mente esteja 100% voltada para o Senhor. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas, Pai. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem dado palavras, o Senhor tem dado estratégias, o Senhor tem dado habilidades, o Senhor tem dado tudo o que precisamos, ó Deus. Não é preciso, Pai, que nós façamos nada, porque o Senhor já fez, ó Deus. Nós precisamos só apenas nos posicionar, ó Pai, e usufruir daquilo que o Senhor preparou, daquilo que o Senhor nos trouxe, ó Deus. Em nome de Jesus, continue, Senhor, a ministrar os nossos corações, Pai. Continue, Senhor, a ministrar, em nome de Jesus, os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre a ceia do Senhor. E eu queria trazer alguns aspectos em relação à ceia do Senhor. Ela é um assunto que não se esgota. Quando nós vamos estudar mais sobre a ceia do Senhor, cada vez que você estuda um pouco mais, Deus sempre tem algo a acrescentar. Deus sempre tem algo novo a revelar acerca da ceia do Senhor. E mesmo que a gente passe por versículos, em cima de versículos, a gente passe nele 10, 50, 100 vezes, o Senhor sempre vai trazer algo revelador, sempre vai trazer algo novo para nós. Porque a ceia, ela também representa o renovo de Cristo em nossas vidas. Então, se ela representa o renovo, Deus sempre vai trazer a novidade de vida através da ceia, através da nossa comunhão. E hoje, colocar o ajudante aqui. E hoje eu queria trazer alguns aspectos em relação à ceia. Nós temos também, como eu falei um pouco na abertura, duas formas de enxergar a ceia, mesmo estando dentro da igreja. Muitas pessoas têm visto a ceia apenas como um ato religioso, como um rito que nós devemos cumprir a igreja, ou dentro aqui do templo, né? Muitas vezes a gente nem dá o determinado valor para essa ceia, o determinado valor é o significado dessa ceia,
e a gente vive isso apenas por religiosidade ou, novamente, a questão do legalismo. E aquilo que fazemos simplesmente por fazer, ou não damos uma devida importância que deveríamos dar à ceia do Senhor. Por outro lado, nós temos também algumas pessoas que veem a ceia como um momento de tristeza, né? Eles pegam um determinado versículo e Deus fala assim: fazer isso em memória de mim. E aí você lembra de tudo que Cristo passou, e é certo lembrar mesmo, né? Mas traz aquela profunda tristeza, como se nós tivéssemos que viver o sofrimento que Cristo viveu, para que a gente possa alcançar alguma coisa no Senhor, seja o amor, seja a redenção, seja qualquer outra coisa a esse respeito. Outras pessoas não se acham no direito de participar da ceia do Senhor, porque ele se sente culpado pela vida dele, por certos pecados que às vezes ainda cometemos. E aí eu mesmo já sento e já faço o papel de juiz. E aí eu não desfruto da ceia do Senhor como eu deveria. E aí a gente ainda pega aquele versículo que fala que nós devemos nos examinar antes de ceiar. E aí a gente examina, e em vez de fazer a íntegra desse exame, que nós vamos falar um pouco sobre ele, nós simplesmente dizemos o seguinte: não, eu não sou digno. Eu não posso participar da ceia porque eu não sou digno. Eu não sou merecedor disso aqui. Mas na verdade, meus irmãos, a ceia, ela é um ato de amor profético. O primeiro aspecto que eu quero trazer nesta manhã. A ceia é um ato de amor profético. Vou falar um pouco sobre isso. Ela é um momento de reflexão e também um momento de alegria profunda. Também vou explicar já já. Essa alegria, ela não pode ser qualquer alegria como essas que a gente tem momentânea. Eu disse alegria profunda. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. A palavra diz: contudo, eu me alegrarei no Senhor. Somente a alegria no Senhor é essa alegria profunda. Não é de acordo com as circunstâncias boas ou ruins que acontecem na nossa vida que determina se eu vou ter ou não essa alegria. A alegria profunda está ligada à comunhão com o Senhor, e a mesa, ela nos traz o aspecto da comunhão. E somente através dessa alegria que é possível de eu experimentar verdadeiramente a presença viva de Deus. Quando eu gero essa relação entre eu e o Senhor, eu desfruto dessa alegria e automaticamente eu desfruto da presença de Deus. Na antiga aliança, vamos falar lá do tempo de Adão, o Senhor, ele vinha todas as tardes para desfrutar da comunhão com Adão. E Adão vivia esta alegria profunda. Ele não precisava de nada, porque Deus é completo, e por ser Deus completo, ele supria todas as necessidades de Adão naquele momento. Era a verdadeira alegria profunda. Deixa eu só ver onde que eu parei aqui. E além disso, a ceia também é a proclamação da vinda de Cristo. O Senhor nos levantou como profetas, e também Ele fala na palavra dEle que nós precisamos trazer à existência
aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos clamar a vinda de Cristo. Não para que Ele antecipe a vinda, mas para que se cumpra a palavra dEle. Que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Para que Ele venha. Então o ato da ceia também, quando Ele fala, fazer isso em memória de mim. Até quando, gente? Falou baixinho debaixo da máscara? Até a consumação, até que Ele venha. Então nós precisamos clamar por esse momento. Às vezes nós estamos vivendo como igreja, mas nós vemos esse momento tão distante. Tão distante. Talvez você nem pense nesse momento como na sua geração. Será que eu vou experimentar esse momento com eu estando ainda vivo aqui nessa terra? Nós vemos tão distante. Nós precisamos começar a clamar essa vinda de Cristo. E a ceia também fala sobre isso. Ele é um ato de amor profético, porque ela revela tudo o que Cristo passou por mim e por você. Pois Ele se entregou, foi transpassado e moído. A palavra de Deus diz em Isaías 55, que Ele foi transpassado e moído. Gente, é muito sofrimento o que Cristo passou. E Ele não tinha pecado algum. Mas Ele escolheu fazer isso por amor de mim e amor de vocês. Ele escolheu, Ele nos amou primeiro. Ele não exigiu que nós fizéssemos nada, Ele nos amou primeiro. Então, por isso é um ato de amor. Ele se entregou, foi transpassado e moído por nossos pecados. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Eu não preciso pagar esse preço novamente. Ele declara que o pão, ele representa o corpo dilacerado dele. Não sei quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, tem uma cena muito forte, onde uma das ferramentas usadas na tortura, né, ela passa e leva aos pedaços, né? Então o pão representa o corpo dilacerado a nosso favor, e o vinho representa seu sangue derramado, através de tanto sofrimento, porém sem desistir, hora nenhuma, do propósito dele. Indiferente do sofrimento, indiferente do que ele passou, ele continuou nos amando até o fim. Ele pagou um preço por mim e por você. A ceia, ela é um momento de reflexão, porque o Senhor nos revela e Ele anuncia: examine-se a si mesmo. Quando Ele fala esse examine-se a si mesmo, Ele está dizendo: traga a memória, reflita sobre seus pecados, confesse-os, arrepende-se e entregue a mim, porque meu sangue não foi derramado em vão. O meu sangue não foi derramado em vão. Eu já paguei o preço por estes pecados, não há mais condenação. Não há mais condenação. Vai, entregue e não peques mais. O pecado na nossa vida como cristãos deve ser como apenas um acidente. Ele não pode impedir de nós chegarmos ao nosso destino. De repente você está indo em algum lugar, alguém bateu atrás do seu carro, você bateu em outro carro. Então você desce, conversa com a pessoa, ajeita situações, despede e você continua para o seu destino. Assim é o pecado na vida do cristão. Estamos passíveis dele acontecer, mas ele não deve ser uma regra na nossa vida, algo que nós possamos simplesmente aceitar. E muito menos
ele deve impedir de que nós cheguemos ao nosso destino, ao nosso propósito. O pecado não deve te afastar simplesmente, definitivamente do Senhor. Ele não tem o poder de vencer, porque ele foi vencido na cruz. Ele foi coberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Alegria profunda, porque ao participar da ceia, ao participar desse momento, nós declaramos que a nossa identidade está firmada em Cristo. Nós declaramos, tudo é seu. Se viver, vivo para Cristo. Se morrer, morro para Cristo. Tudo é seu, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como a Cris proclamou. Ele disse, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso revela novamente a nossa identidade em Cristo. Não importa o que você faça, não importa se você pecou, se você não pecou, Cristo está dizendo, você é meu filho amado. Isto é amor incondicional. Isso não nos dá a liberdade de pecar, mas nos dá a oportunidade de arrepender e de seguir rumo ao nosso propósito. Mesmo quando pecamos, isso não muda o amor de Deus por nós. O amor dele é incondicional. E nós não podemos continuar pecando, porque seria o mesmo que dizer para o Senhor, o seu sacrifício foi em vão. Eu não me importo com o seu sacrifício. Então, examine-se a si mesmo. Qual é a importância que nós temos dado ao sacrifício de Jesus? O que ele deixou representado dentro da ceia do Senhor para nós? Qual a importância desse ato profético? Quando Cristo estava ali pregado na cruz, ele disse, Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Não sei se vocês já pararam para refletir, por que Cristo fez essa pergunta a Deus? Ele fez porque o pecado nos afasta de Deus. E naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Ele não conseguia sentir a presença do Senhor. Mas ele não desistiu. Nem de mim, nem de você, e nem dos que estão por vir. Ele pagou um preço, ele foi até o final. E isso não é um momento de tristeza. Nós precisamos entender que a ceia, ela é um momento de alegria, onde nós celebramos a vida de Cristo, porque ele deu por nós essa vida, para que nós possamos usufruir dessa vida e vida em abundância, como está em João 10:10. Vida e vida em abundância, não foi em vão. Alegria profunda, como eu disse. Ele se sentiu só, como eu disse, pelo pecado que carregava da humanidade, que trouxe um distanciamento de Deus naquele momento. E aí ele se sentiu só. Quando pecamos, o pecado nos afasta da presença de Deus. Até mesmo Cristo experimentou nesse sentimento. Não porque ele estivesse pecado, mas porque nossos pecados estavam sobre ele. E a melhor arma que nós temos contra Satanás é confessar e arrepender o mais rápido possível, pois não é bom que fiquemos afastados do Pai que nos ama incondicionalmente. Em seguida o Senhor declara, está consumado. Quando ele declara, está consumado, isso significa, está pago, acabou. Não é preciso que vocês façam mais nada. Eu já fiz, eu os libertei da escravidão do pecado. Coma do pão
beba do vinho e declare a minha volta. Isso é o que o Senhor deixa na mensagem, quando Ele vence o pecado e está consumado. Coma do pão, beba do vinho. Ele está dizendo o seguinte: usufrua do meu corpo e do meu sangue, porque nós somos um só corpo. Assim como o Pai me justificou, eu justifico. Não porque nós somos justos, mas porque o Senhor nos justificou, sem que nenhum preço a gente precisasse pagar por isso. Desfrute da mais profunda comunhão e profetize nesta declaração: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos nesta manhã realmente confessar esses pecados, entregar ao Senhor, reconhecer essa graça imerecida e desfrutar dessa verdadeira comunhão com o Pai. Queria que vocês abrissem comigo alguns textos. Mateus 26, 26 a 30. Mateus, versículo 26, verso 26 a 30. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice dos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. O aspecto dessa palavra, nós temos vários textos que falam sobre a ceia do Senhor. A maioria muito parecido, mas eu peguei 3 textos e nós vamos entender os aspectos de visão um pouco diferente, de ênfase em cada um deles. Nesse texto eu queria chamar a sua atenção, porque ele dá ênfase em perdão dos pecados e louvor a Deus, canções de louvor. Isso fala de alegria. Eles cantaram na presença do Senhor, eles louvaram, foi canções. E aqui está chamando perdão dos pecados, não há mais condenação. O primeiro aspecto que a gente precisa entender sobre essa questão da ceia. Queria que vocês abrissem Lucas capítulo 22, versículo 14 a 20. Lucas 22, versículo 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês.
Esse texto eu queria dar o ênfase, primeiro, onde ele fala logo no começo, do desejo de participar da ceia. Ele fala aqui, logo no começo do versículo, logo aqui ele diz o seguinte: como tenho desejado comer este jantar com vocês. Como tenho desejado comer desse jantar com vocês. Então, o aspecto é o ênfase por participar da ceia, a expectativa também da eternidade com o Pai. Então, ele fala dessa questão do reino, logo aqui. Pois eu digo que vocês não comerei deste jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Aí ele fala aqui, logo, dei graças, paguem isso, repartam entre vocês, pois eu afirmo que nunca mais beberei deste vinho. Isto é o meu corpo. Deixa eu só pegar aqui exatamente onde ele fala. Versículo 16, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Nós precisamos ceiar com a perspectiva da eternidade, na presença do Pai, no reino, usufruindo da presença de Deus na glória. Então nós vivemos nessa terra como se fosse o nosso último dia, mas planejando viver a eternidade ao lado do Pai. Ainda que eu viva 150 anos aqui, isso próximo da eternidade é nada. O tempo que eu estarei com o Pai. E nós devemos anseiar isso. E quando nós participamos da ceia, nós desfrutamos da comunhão com o Pai, nós estamos também declarando essa verdade. Também, ela fala sobre a nova aliança. Ele fala assim, ela foi garantida pelo meu sangue. Na terra, se nós pensarmos, nós temos garantia de poucas coisas, não é verdade? Mas aqui ele fala, foi garantida pelo meu sangue. Não há como voltar atrás. Não há nada que o inimigo possa fazer que ele vai vencer isso. Já está garantido pelo meu sangue. Isso está dizendo o seguinte: essa nova aliança não pode ser corrompida. Ela não é uma aliança corruptível, como foi com o caso de Adão. É a nova aliança que nós temos para poder desfrutar desse amor de Deus. E por fim eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 e 24. 1 Coríntios 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aqui o Senhor está nos revelando mais um detalhe importante. Ele fala da comunhão. Repartir o pão. Ele fala do momento de comunhão. Comunhão da igreja e comunhão com Cristo. E ele fala também acerca do partir do pão. Olha, o pão representa o corpo de Cristo. Quando nós repartimos esse pão dentro da igreja, e a igreja somos nós, não o prédio, nós estamos dizendo o seguinte: eu sou um com você. Nós somos um corpo bem ajustado. Nós somos um corpo em Cristo. Nós somos um corpo na promessa. Nós somos um corpo com o propósito da eternidade. Nós somos um corpo em que Cristo pagou um preço. Somos um corpo apenas. E também o Senhor nos revela
que esta aliança, ela é garantida. E essa garantia é o tempo que nós passaremos na eternidade com o Pai. A eternidade nos é garantida, a salvação nos é garantida. Quando nós confessamos o nosso pecado, como nós confessamos que Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós confessamos que Ele vem, Maranata, a hora vem, nós declaramos, através desse ato profético da ceia do Senhor, que nós viveremos a eternidade com Cristo. Então quero convidar a igreja a ficar de pé. Quero pedir aos irmãos que entreguem os elementos da ceia. Enquanto os irmãos passam os elementos da ceia, quero chamar a equipe de louvor aqui atrás. Eu quero que você reflita, examine-se de uma maneira diferente nesta manhã. Eu te convido a examinar os seus pecados. E eu te convido a confessar e entregar Ele aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Peça a Ele que te perdoa, que te receba. Também quero que esse momento seja um momento de oração profunda, onde nós possamos reconhecer a graça do Pai. Graça é favor imerecido. Não é pelo que eu faço, se eu estou melhor, ou se eu faço algo melhor ou não, mas pelo que Cristo fez por mim e por você. E também quero que nós possamos nos alegrar ao compartilhar esse pão e esse vinho, com louvores, com cânticos ao Senhor, com alegria profunda. Em nome de Jesus, feche seus olhos, curva sua cabeça. Esse é o seu tempo com o Senhor. Oh Deus querido e Deus amado, obrigado pelo teu favor, ó Deus, em se entregar. Ninguém tirou a tua própria vida, Cristo, mas o Senhor a deu em favor de nós. E hoje, ó Deus, por este favor imerecido, por esta graça, Pai, nós possamos aqui, ó Deus, nesta manhã, desfrutar de profunda comunhão contigo, profunda comunhão com o Pai, profunda comunhão com os irmãos, como o corpo do Senhor, ó Deus. Deus querido e Deus amado, eu não sei, ó Deus, ali quem está me assistindo, qual o pecado que o aflige, que o acusa, Deus. Eu não sei aqui quem está presente, ó Deus, qual é o pecado que tem trazido, ó Pai, peso sobre os teus ombros, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que o seu sangue derramado na cruz, ó Pai, ele é a garantia, Pai, que este pecado foi pago, e o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um dos pecados, ó Deus, seja ele qual for, ó Pai. Traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cobertura do teu sangue, Pai, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estarmos com o nosso coração limpo, para receber, ó Pai, a profunda comunhão contigo, desfrutar da tua doce presença, dia após dia, Pai, e declarar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a vinda do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus querido e Deus amado, nós proclamamos agora, como ato profético, ó Deus, em nome de Jesus. E Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus e partiu este pão. E partiu esse pão e declarou: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim, diz: lembrem-se do que eu fiz. Que nós possamos comer do pão, em nome de Jesus.
Obrigado, ó Deus, por este ato de amor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor já fez. O Senhor já fez. E Ele continua assim também depois do jantar. Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estejam anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Possamos tomar o cálice e proclamar: ora vem, Senhor Jesus. Ore no seu lugar, clame por esta vinda ao Senhor. Clame por esta vinda do Senhor em nome de Jesus. Deus querido e Deus amado, obrigado, ó Deus, pelo teu sangue derramado, ó Pai. Obrigado por desfrutarmos, ó Deus, desta profunda alegria, Senhor, de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque tudo o Senhor fez, tudo o Senhor preparou, ó Pai, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter vida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, gera no nosso coração, Pai, vida, Senhor, vida, Senhor, vida, Senhor, para que possamos proclamar nesta manhã: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos proclamar a ceia do Senhor, ó Pai, incessantemente, ó Deus, assim como o Senhor não desistiu de nós, pagou um alto preço, que nós não possamos desistir da vinda do Senhor, ó Pai, até que o Senhor venha, e nós possamos proclamar dia após dia, ceando e proclamando este ato profético diante do Senhor, até que a vinda do Senhor seja consumada, e nós possamos experimentar, ó Pai, da eterna graça do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu o teu único filho em meu favor, em favor de cada um que nos ouve nesta manhã. Oh Pai, em favor daqueles que estão no mundo, ó Pai. Oh Deus, nós clamamos agora, Pai, por cada filho que está, por cada ovelha que está neste mundo, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, como foi ministrado na Tua palavra hoje, ó Deus, que toda língua confessará a Cristo Senhor como Senhor e Salvador. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, ó Pai. E nós clamamos como ato profético, como a igreja, ó Pai, como corpo de Cristo, ó Deus, que nós não abrimos mão deste corpo ser dilacerado, desse corpo ser, ó Pai, desconstruído, ó Pai, ser machucado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por cada uma destas pessoas que está ali fora, Deus. Ó Pai querido e Pai amado, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa se renovar todos os dias, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós proclamamos e declaramos isso diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor, no cumprimento da Tua palavra. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter mais um tempo aqui precioso, irmãos. Vamos comemorar aqui mais um ciclo de vida que inicia aí na vida de alguns irmãos. A gente todo primeiro domingo do mês nós celebramos os aniversariantes daquele mês. Eu vou citar o nome de alguns aqui e talvez não esteja todos, então se você estiver fazendo o aniversário no mês de setembro, eu vou te pedir que você anuncie aí. Você vem até a frente aqui que nós queremos orar, abençoar a sua vida. Pedir o Lano para continuar ali, apesar que nós vamos cantar parabéns para ele também, né? Mas queria chamar a Brits aqui à frente, né, Brits? A Brits faz aniversário dia 8. Pastora Luciene, que eu tenho certeza que nos assiste aí nesta manhã. Pastora, receba a bênção onde a senhora estiver, a senhora é muito amada. Tiago Maclin, ali em Rio Verde também. Simone do Berlim. Lano, Jerusa dia 24. Jéssica também não está aqui presente conosco, mas receba. Queria ver se tem mais alguém aqui que faz aniversário agora em setembro. Tem? Vem aqui, minha irmã. Qual que é seu nome? Vivian. Maravilha, Vivian. Seja aqui, nós queremos abençoar a sua vida também. Seja muito bem-vinda aí, né? Deus abençoe. Chegue mais para cá, gente. Chegue mais para cá. Vou pedir à igreja que estenda a mão sobre esses irmãos. Eu vou estar aqui abençoando vocês, mas vou abençoar o Lano aqui também, para ele não se sentir só. Amém? Glórias a Deus, Pai. Deus querido e Deus amado, obrigado, Pai querido, por cada vida aqui, Deus, que renova esse ciclo que o Senhor permite, ó Deus. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor deve nos ensinar, ó Pai, a contar os dias de nossas vidas, e que cada dia contado pela Brits, pela Jerusa, pela Vívia, pelo Lano, pela Jéssica, pela pastora Luciene, ó Deus, por cada irmã ali, por Tiago Maclin, Deus, por cada irmão que está fazendo aniversário neste mês de setembro, ó Pai,
seja contados os dias na presença do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós declaramos: seja abençoado em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. E a igreja canta: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Irmãos, e como nós falamos aqui da ceia, a Ingrid vai dar um recado aqui já já, que eu não consigo entender a distância, tá, Ingrid? Como nós falamos da ceia e da comunhão, não vamos perder nossa comunhão, né, gente? Vai ser servido um almoço delicioso ali, preparado pelas cozinheiras do dia. E queremos abençoar a vida da Luciana, viu, Luciana? Obrigado por esse carinho, do Antônio, da sua família inteira, da Rafa ali, que são sempre dispostos aí servindo ao Senhor e servindo a nós gratuitamente aí, né? Então vamos abençoar o alimento e esse tempo de comunhão e encerrar a celebração aqui, para que a gente possa continuar lá dentro, né? Irmãos, na hora de servir, vou pedir para vocês que todos estejam usando luvas, tá? Vamos seguir o protocolo. Isso é segurança para todos nós, tá bom? Deus querido e Deus amado, obrigado pelo alimento servido, pelas mãos das cozinheiras ali, Pai, de todo mundo envolvido neste processo. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua comunhão, pelo momento de ceia com o Senhor, participando da mesa. Obrigado, ó Deus, por podermos, ó Pai, louvar ao Senhor, ó Deus, todos os dias da nossa vida, com a certeza e a convicção que estaremos com o Senhor na eternidade. Abençoamos a cada um que esteve conosco nesta manhã, ó Pai, em casa, aqui também no nosso prédio aqui, ó Deus, e que o Senhor esteja presente na vida de cada um, abençoando a semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.